O que é sentença? O que significa esse termo? Quantas sentenças existem? Existem mais de uma sentença? Um processo pode ter 2 sentenças? Um processo pode ter 3 sentenças? Um processo pode ter mais de 4 sentenças? Pode. Um processo pode ter mais que 2 sentenças, que 3 sentenças, que 4 sentenças. Eu vou explicar para vocês como isso acontece. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre o que é sentença e o que acontece depois da sentença. Bem, a sentença é a decisão final do juiz. É quando ele bate o martelo e fala, é isso, ponto. Ele vai, por meio da sentença, ele vai conceder um direito ou negar um direito. E da sentença, cabe recurso. Se tiver no juizado especial, o recurso cabível é o recurso inominado. Se o processo estiver na vara, o recurso cabível é a apelação. O prazo para o recurso inominado são 10 dias. O prazo para apelação, para o recurso de apelação, são 15 dias. O processo tem a primeira sentença, que é a sentença do processo de conhecimento, da fase que o juiz está tendo conhecimento do que aconteceu, quando os fatos são levados para ele. E aí ele citou o requerido, e aí o requerido apresentou a contestação, e aí depois da contestação houve impugnação. Se teve necessidade de agendar audiência, já teve audiência. Se teve a necessidade de perícia, já foi feita a perícia, porque o juiz tem que entender bem o problema para ele poder sentenciar. Para ele sentenciar, ele já tem que ter passado, o processo tem que ter passado por todas essas fases antes do juiz bater o martelo dele e falar que se tem ou não tem direito. E aí, dessa sentença, que é a da fase inicial do processo, que encerrou a fase de conhecimento, que nós chamamos, que é a fase de conhecimento mesmo, que o juiz conheceu tudo o que está acontecendo no processo, veio tudo para ele, todos os documentos, todas as alegações, todas as provas necessárias para ele dar ou não dar o direito. Sentenciou, essa é a primeira sentença. Todo processo tem pelo menos uma sentença. Doutora, tem processos que tem mais? Sim. Por exemplo, se alguém fala assim, opa, não concordo com o que o juiz sentenciou, ele foi omisso, ele foi contraditório, ele foi obscuro ou teve um erro material, as partes podem embargar. Desse recurso, desse sucedâneo recursal, vai haver outra sentença. Será a segunda sentença naquele processo. Pode ser que não tenha, que o juiz sentencie e você já de imediato já consiga ganhar e ninguém recorra, transite em julgado, porque é depois do trânsito em julgado que o seu direito está garantido. Então, trânsito em julgado a sentença já vai implantar o seu direito ou já vai se iniciar os cálculos para você conseguir receber o valor que você tem de direito. Agora, a sentença teve alguma contradição, omissão, erro material ou obscuridade, aí cabe embargo de declaração e é por meio desses embargos que o seu advogado vai falar, ou que você, advogado, vai falar, ora, tem algo errado aqui, senhor juiz, corrija aí, por gentileza, corrija esse erro, e essa é a segunda sentença. Pode haver vários embargos de um mesmo processo, mas esse não é o objeto desse vídeo. O objeto desse vídeo é para vocês entenderem o que é sentença. Então, aí já foram 2 sentenças. Pode ser também que na fase de cálculo, que aí seria a terceira sentença, na fase de cálculo, na homologação dos cálculos, por exemplo, vamos dar um exemplo para vocês entenderem a sentença de homologação dos cálculos judiciais. Você ajuizou uma ação de dano moral. Você ganhou, foram atualizados os cálculos e esses cálculos que foram atualizados deram o valor X, deram 10 mil reais. Atualizados deram 10 mil reais. Essa sentença que homologa esses 10 mil reais chama-se sentença de homologação de cálculos, que no caso seria a terceira modalidade de sentença. Desses cálculos pode caber embargos também. Se houve embargo, se houve alguma coisa contraditória na sentença deste juiz, pode haver os embargos. E destes embargos haverá uma nova sentença. Então, o mesmo processo pode ter várias sentenças. O que acontece após a sentença? Após a sentença, as partes são intimadas para tomarem conhecimento da sentença. E aí, dependendo aonde está o seu processo e contra quem é, vai ser o prazo aí.
Se o seu processo é contra um particular, a regra é que você tem o prazo de 15 dias para se manifestar da sentença, que é o prazo para apelação. Se o seu processo estiver na vara, em qualquer vara, seja vara civil, vara da fazenda, são 15 dias para você se manifestar da sua sentença. Agora, se o seu processo está no juizado especial, são 10 dias o prazo para você se manifestar. Depois de intimada as partes, passou o prazo de manifestação, o processo vai transitar em julgado. Um servidor da secretaria vai certificar no processo que transitou, passou o prazo, ninguém mais pode recorrer porque excedeu o prazo para recurso. Então, depois do trânsito em julgado, vai começar o cumprimento de sentença, a melhor fase do processo. Então é isso, gente. Sentença é isso. É isso tudo que vocês acabaram de ouvir. Se ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder vocês. Às vezes eu não consigo responder rapidinho vocês, mas eu respondo com muito carinho, sempre que eu consigo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Um grande beijo.